Acabamos de ter mais um caso onde um ator falou demais. Ele deixou escapar que nós vamos ter a aparição de uma nova super equipe de super-heróis no próximo filme da Marvel. Sim, eu tô falando de uma nova equipe dos Vingadores, só que sem Capitão América, no caso Capitão América do Sam Wilson, sem Doutor Estranho, sem essa galera toda, porque eu tô falando dos Vingadores russos, que devem aparecer no filme da Viúva Negra. Mas como assim? Quem são esses personagens? Sério, o ator falou até quais super-heróis devem aparecer, e nós vamos falar disso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loki e nós estamos esperando aí por um anúncio do filme Vingadores 5, que já tem até um novo Capitão América para liderar a sua formação. Entretanto, a Marvel vai andando devagarzinho, né? Não parece que eles vão anunciar um novo filme dos Vingadores ainda, mas isso não significa que outra super equipe não possa se formar ou sequer aparecer em um filme futuro, e no caso é o que vai acontecer em Viúva Negra. Para começo de conversa, coitado desse filme, não é? É o filme mais atrasado de toda a história da Marvel Studios. Foi adiado várias e várias vezes. E inclusive, olha que curioso, a diretora do filme, a Kate Shortland, disse em uma entrevista para o Empire Online que o filme já está pronto, fechadinho há um ano. Eles sequer mexeram no filme nesse um ano que passou. Só falta a Disney decidir lançar e pronto. Por um lado, a gente pode até ficar meio, chateado com isso. Por que a Disney não lançou o filme no Premier Access, direto pro Disney Plus, sabe, para todo mundo assistir? Mas, enfim, deu no que deu. A Marvel Studios guardou o filme esse tempo todo para lançar nos cinemas mesmo. E por mais que, por causa dessa demora toda, o hype do filme tenha abaixado bastante, acho que a gente ainda pode receber boas surpresas da história de Viúva Negra. O personagem do David Harbour, o Guardião Vermelho, parece extremamente carismático pelos trailers. O fato da Natasha Romanoff encontrar a sua irmã perdida, a Yelena Belova, deve ser bem interessante, e inclusive a diretora falou também, confirmou no caso, que esse filme, apesar de não ser uma história de origem da Natasha Romanoff, vai ser meio que uma história de origem para a nova Viúva Negra principal do universo cinematográfico da Marvel. Sim, está confirmado que o filme vai colocar a Natasha passando o bastão para Yelena Belova como a nova Viúva Negra. Olha só o que a diretora disse a respeito disso. Kevin Feige percebeu que o público esperaria uma história de origem, então, é claro, fomos na direção oposta. E não sabíamos o quão ótima Florence Pugh seria. Nós sabíamos que ela seria ótima, mas não sabíamos o quão ótima. Scarlett é tão graciosa, tipo, estou entregando a ela o bastão. Então isso vai impulsionar outro enredo feminino. Você tá entendendo isso? A história do filme vai impulsionar outro enredo feminino. Ou seja, esse filme todo não é sobre a Viúva Negra da Natasha necessariamente, mas sim sobre a da Yelena, que vai seguir dentro do universo cinematográfico da Marvel. Inclusive, ela deve participar sim da série do Gavião Arqueiro, provavelmente já como a nova Viúva Negra principal. Nós sabemos disso com certeza através de umas imagens vazadas que saíram um tempo atrás aí, mostrando até a Yelena Belova com uma roupa preta, igual a da Viúva Negra mesmo. Inclusive, ela poderia aparecer como uma nova Ronin inicialmente. Você lembra que em Vingadores Ultimato, Clint Barton ficou meio renegado e adotou essa nova identidade de Ronin enquanto ele ia matando bandidos por aí pelo mundo? Pois é, existe uma chance da Yelena também seguir esse caminho, e nós sabemos disso através de imagens vazadas também. Mas nós precisamos falar desses Vingadores russos, que são chamados a Guarda Invernal. Mas antes, se inscreve, ativa as notificações para me dar uma força e para ficar informado do mundo de super-heróis. Muito obrigado pelo seu apoio e pela sua inscrição. Vamos continuar. O intérprete do Alexei Shostakov, o David Harbour, postou no seu Instagram uma imagem do novo pôster do personagem dele no filme. Só que o intrigante é o que ele escreveu na legenda. Olha só o que ele botou lá. Ursa, Yelena, Nat,
CD, Sputnik, eu e todo o resto da Guarda Invernal estamos ansiosos para compartilhar um saco de pipoca e uma grande tela em um cinema escuro com você no dia 9 de julho. Primeiro, beleza, ele tá ali promovendo o filme no qual ele participa, tá chamando a galera para assistir o filme nos cinemas no dia 9 de julho, beleza. Mas ele mencionou a Guarda Invernal pela primeira vez em toda a trajetória do marketing desse filme. E aí você pode dizer, ele tá só tirando onda, ele tá brincando, porque a Guarda Invernal nem tá em Viúva Negra, não foi divulgado nos trailers, nada relacionado a isso, então é só uma piada. Só que essa formação da Guarda Invernal que ele citou não é uma formação que existe nos quadrinhos, é tipo uma formação exclusiva pro universo cinematográfico da Marvel, e isso é bem intrigante. E nós precisamos lembrar que desde Vingadores Era de Ultron, que foi um filme no qual o marketing entregou quase todos os spoilers, sabe? Tinha a cena da luta da Hulkbuster contra o Hulk no material promocional, não sobrou surpresa nenhuma para os fãs a hora que foram assistir o filme. Mas de lá pra cá, a Marvel Studios aprendeu bastante. Aprendeu a não soltar tantos spoilers. Tanto que Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, nossa, a gente assistiu o filme e realmente tivemos as nossas cabeças explodidas. Eles conseguiram guardar os segredos. Então pode ser que, de fato, essa super equipe apareça em Viúva Negra e a Marvel só não divulgou nada porque quer guardar a surpresa para os fãs. Agora, quem são essas pessoas dentro dessa super equipe? Por que ela é tão interessante? A hora que eu começar a falar desses super-heróis, você vai entender. Para começo de conversa, a Guarda Invernal foi criada nos quadrinhos da Marvel como uma espécie de time da União Soviética que foi criado em resposta aos Vingadores. Sabe aquela velha disputa da Guerra Fria? Era a União Soviética versus Estados Unidos? Pois bem, meio que isso retratado nos quadrinhos com diferentes equipes de super-heróis. E em vez de falar dessa equipe de super-heróis dos quadrinhos, eu vou me direcionar aos personagens específicos aos quais o David Harbour se referiu na descrição do post dele. O primeiro desses personagens que ele mencionou foi Ursa. Que Ursa seria essa? Com quase toda certeza, Ursa Maior, que é um homem chamado Mikhail Ursus, que é um mutante com um superpoder de se transformar em um urso humanoide. E mesmo transformado, ele retém a sua inteligência, sabe? Não é tipo o Hulk que se transforma e perde o controle, não. Então olha só que interessante, a Marvel Studios mais uma vez usando um personagem que é um mutante, mas não deve ser apresentado como um mutante. E a história desse personagem é bem interessante. O que acontece? Os mutantes na antiga União Soviética eram perseguidos, porque eram considerados inimigos do Estado. Entretanto, o governo foi convencido a recrutar o Ursa Maior e treinar ele como uma espécie de super agente do governo. E dessa forma, o Ursa Maior, junto com o Vanguarda, que é o Guardião Vermelho, né, que está sendo interpretado no filme da Viúva Negra pelo David Harbour, é um dos primeiros membros do programa de super soldados soviéticos e também faz parte da primeira formação da Guarda Invernal. Outro personagem mencionado pelo David Harbour é o Sputnik. Sputnik depois começou a ser chamado também de Vostok nos quadrinhos. E ele é basicamente um Visão russo, só que tem algumas diferenças aí. Originalmente, ele era um cientista soviético que sofreu um acidente envolvendo tecnologia extraterrestre. E daí ele virou esse robô que consegue, além de ter super força, poder de voo e essas coisas, ser capaz de controlar tecnologia. A história dele é um pouco diferente da do Ursa Maior, porque, na verdade, nos quadrinhos ele surgiu depois. Ele integrou uma outra super equipe soviética chamada Soviéticos Supremos, cuja primeira missão foi perseguir e capturar os antigos membros da Guarda Invernal que estavam foragidos. Mas lógico, faz todo sentido que em uma adaptação para os cinemas, eles tenham transformado o personagem e colocado ele como um integrante da Guarda Invernal original. Com o passar do tempo, esse personagem também voltou a aparecer com umas outras habilidades que lembram mais a do Visão, como por exemplo atravessar paredes e esse tipo de coisa. E além da Yelena Belova e Natasha Romanoff, que o David Harbour mencionou na descrição, o último super-herói ao qual ele se referiu foi o CD,
ou em inglês CD, que é uma sigla para Crimson Dynamo. Um herói que em português é chamado de Dínamo Escarlate. Esse cara é o Anton Vanko, basicamente o Homem de Ferro soviético. E é isso, não tem muito mais o que explicar, é isso. O cara é um gênio, construiu uma armadura, entrou na armadura, voa, tem super força, consegue jogar rajados de energia, é isso. É um Homem de Ferro russo. E é até engraçado olhar por esse ponto de vista, que é como se a Rússia estivesse tentando mesmo fazer uma cópia dos Vingadores. O Ursa Maior é como se fosse o Hulk, o Sputnik é como se fosse o Visão, o Dínamo Escarlate é como se fosse o Homem de Ferro e o Guardião Vermelho como se fosse o Capitão América. Se a Yelena Belova já estivesse atuando como Viúva Negra, ela seria tipo a Viúva Negra russa. Apesar de que a Viúva Negra original, Natasha, também é russa, né? Mas enfim. A presença dessa super equipe se encaixa perfeitamente com tudo que nós conhecemos do filme. Recentemente foi apresentado um novo boneco do Guardião Vermelho da linha Marvel Legends que mostrava o boneco segurando um boneco. Ou seja, parece que lá na Rússia eles de fato trabalharam nesse lance de promover uma super equipe própria. E em um dos trailers, se eu não me engano, foi um trailer que não foi divulgado a público, foi o trailer que foi exibido durante a CCXP de 2019, apareceu o Guardião Vermelho perguntando a Natasha Romanoff sobre o Capitão América, questionando se o Capitão América tinha perguntado sobre ele ou sabia alguma coisa sobre ele. Ou seja, de fato vai rolar essa comparação aí dentro do filme. Guarda Invernal vai mesmo ser retratada como uma resposta aos Vingadores, como foi nos quadrinhos. Inclusive, seguindo até essa ideia de que os heróis russos teriam bonequinhos deles próprios, no primeiro trailer de Viúva Negra que saiu, aparece um escritório onde em uma mesa tem um bonecozinho de um urso humanoide, que pode ser uma referência ao Ursa Maior dentro daquele universo. Agora, lógico que o filme é da Viúva Negra e não da Guarda Invernal. Portanto, possivelmente nós não vamos ter um grande destaque para essa super equipe no filme. É muito mais provável que eles tenham uma participação menor. Ou talvez sejam até uma super equipe que existiu, mas acabou, e daí quando a Natasha Romanoff volta para a Rússia, eles não existem mais. Tanto é que deu para notar nos trailers que o Guardião Vermelho estava preso. Então alguma coisa deu errada para os Guardiões Invernais. Sabe um exemplo que eu lembrei aqui e dá para usar como um comparativo talvez? Foi a participação de uma outra equipe de Guardiões da Galáxia durante Guardiões da Galáxia Volume 2. Sabe aquela equipe liderada pelo Sylvester Stallone? Era uma referência direta à equipe original dos Guardiões nos quadrinhos. E claramente o Sylvester Stallone não teve um papel de destaque durante Guardiões 2. Então eu imagino uma interação ou um tempo de tela, sabe, semelhante para a Guarda Invernal durante o filme da Viúva Negra. O que você acha? Você tá ansioso para ver esses personagens russos todos? Eu tô! Eu quero ver principalmente o Dínamo Escarlate e o Ursa Maior em tela. Comenta aí, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir. Muito obrigado pela sua companhia sensacional. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Passa muita moto aqui, nossa. Muitas motos. Muitas motos.